Bendito seja Deus. Meus amados, vamos abrir a palavra no Salmo 116. É o salmo que tem como base a liturgia de hoje, e nós vamos examinar esta linda passagem. Salmo 116. Esse salmo faz parte do último livro do Saltério, que vai do Salmo 107 ao 150. E se você percebeu, não há indicação do seu autor, do escritor. E a maioria dos estudiosos acredita que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. Parece-nos que ele retrata o drama vivido por Ezequias. E então esse salmo diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Eu estava prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu criei ainda que disse: estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E Ele responde: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, amém. Se de fato esse salmo foi escrito por Ezequias, como tudo parece crer, ele não apenas fala a nós, esse salmo também fala por nós, porque ele retrata o espelho da nossa alma, ele põe para fora as entranhas do nosso coração, ele registra os dilemas da nossa vida. Nós poderíamos estar debaixo da pele do autor desse salmo. O coração do autor desse salmo pode estar batendo em nosso peito. E ele está aqui relatando algo que aconteceu com ele. E o verso de número 2 descreve o que ele fez em virtude de Deus ter respondido a súplica dele. Porque agora ele vai relatar para nós o que ele viveu. O verso 3 deixa isso claro para nós. Ele enfrentou um problema externo e ele enfrentou um problema interno. No que tange ao rei Ezequias, vocês sabem, o pastor Erival pregou hoje às 11 horas, embora eu não estivesse aqui fisicamente, mas acompanhei parte da mensagem de casa, e ele retratou o fato de que Ezequias foi um homem de Deus, que começou a governar com 25 anos de idade, que governou 29 anos, que morreu com 54 anos, e que no auge do seu governo, exatamente aos 39 anos de idade, quando o homem está no seu momento máximo de vigor, de capacidade mental, de experiência, ele enfrenta dois problemas. Primeiramente, um problema externo, que foi um cerco militar.
poderoso, porque foi no seu governo, quando era rei em Judá, é que as 10 tribos do norte, o reino do norte, o reino de Israel, sucumbiu ao poder militar da Síria, o mais poderoso exército do mundo da época. E agora esse poderoso exército cerca Jerusalém, entrincheira Jerusalém, sitia Jerusalém. E Jerusalém não tem capacidade, o rei Ezequias não tem capacidade de resistir de um enfrentamento militar. Não tem tempo, não tem estratégia, não tem sequer homens suficientes para enfrentar aquele grande cerco. Mais do que isso, a Síria, através de seu comandante, traz uma afronta a Israel, a Judá, a Jerusalém, e dizendo para o rei: pode se render, porque Deus nenhum consegue livrar você da minha mão. Esse era um problema insolúvel. Insolúvel. Como é que Ezequias venceu? Pela oração. Ele apresentou o caso a Deus, e Deus não precisou de muito tempo. Deus escalou apenas um anjo, e esse anjo matou 185 mil soldados assírios ao redor de Jerusalém, e a ameaça frustrou-se, e Deus poupou Jerusalém, em resposta à oração de Ezequias. Mas agora Ezequias está enfrentando um segundo problema, é interno. Ele tem uma úlcera, um problema no estômago, e os médicos não conseguem resolver. Ele é um homem rico, ele é um homem poderoso, ele podia ter recorrido aos melhores recursos da medicina do seu tempo, mas nada resolveu o problema, até o dia que Deus manda o profeta Isaías na sua casa com um recado: ponha em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E agora esse homem tem poder nas mãos, ele tem ouro, tem prata, tem influência, mas a vida dele chegou ao fim. A sentença do próprio Deus: você vai morrer aos 39 anos de idade, com tantos sonhos, com tantos projetos. E diz a Escritura que sobrou para esse rei apenas uma parede, e para a parede ele se voltou, e orou fervorosamente, e chorou copiosamente, e Deus respondeu rapidamente. O profeta Isaías não tinha saído da cidade ainda, quando o Senhor disse para ele: volta lá, e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, que eu vi as suas lágrimas, que eu ouvi a sua oração, e que eu o livrarei do poder da Síria, e o curarei, e lhe darei mais 15 anos de vida. E Deus mexe na estrutura do universo para atender a oração de Ezequias, um grande milagre. E ele relata isso no versículo 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Chama a sua atenção para esse ponto. São laços, e não são laços apenas, são laços de morte. E laço é uma armadilha invisível, é um perigo que é real, mas você não percebe, você não administra. É pisar num terreno minado. E ele vai definir algo, irmãos, que todos nós sabemos o que é: angústia. Quem já sentiu angústia aqui? Democraticamente todos nós. Mas eu não sei se você e eu já sentimos o que eu disse aqui: angústias do inferno. Eu não sei. A ideia aqui é que o inferno tinha mudado de endereço, o inferno tinha se transferido para dentro dele, que a alma dele era esse campo minado, tomado por uma angústia, que não vinha e ia embora, não, se apoderaram de mim, enfiaram as garras em mim. O resultado desse ataque externo, dessa angústia interna, é que o levou a cair em tribulação e tristeza. A ideia de tribulação é um peso que esmaga você, que achata você. A alegria foi embora do rosto dele. Então esse é o problema que esse homem está enfrentando, um drama pessoal. E talvez você veio aqui hoje com um drama pessoal, algum problema que você não consegue resolver.
está além das suas forças, além das suas estratégias, além da sua capacidade. Talvez você veja a este culto com um diagnóstico médico, sombrio, perigoso, ameaçador. Talvez você está como Ezequias, caído, prostrado, com a tristeza crônica, com a dor na alma, precisando de um milagre de Deus na sua vida. E aqui nós vamos encontrar como é que ele reage a tudo isso. O clamor a Deus é o que você vai ver nos versos 4 a 6. Confira comigo aí. Então, eu gosto dessa palavrinha então, porque ela é o link, ela é o vínculo, ela conecta a situação desse homem que está no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, quando você não tem para onde correr mais, você só tem uma direção para olhar, é para cima. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Aqui está o tempo oportuno de você clamar. É quando você chega no último furo da correia, na última volta do ponteiro, no último recurso que você tem nas mãos. Então, é a hora oportuna. E aí vem o pedido específico. Eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Talvez o livramento que você está precisando hoje não é financeiro, talvez não é nem mesmo físico, talvez é um livramento espiritual, é aquela angústia, é aquela situação de desconforto espiritual, talvez é o chicote da culpa, talvez é a acusação do inimigo, talvez é uma situação que você põe a cabeça no travesseiro, mas não dorme direito. E o salmista está pedindo: Senhor, livra a minha alma. Eu não quero ficar nesse cárcere emocional, eu não quero ficar nessa prisão espiritual. E depois desse pedido específico, tem uma constatação preciosa no verso 5 e no verso 6. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. A primeira coisa, irmãos, que ele descobre quando ele clama a Deus é quem Deus é. Porque a maior necessidade que você e eu temos é saber quem Deus é. Ele descobriu que Deus é compassivo, que Deus padece com a gente, que a nossa dor não está alheia a Deus, que o nosso sofrimento não está alheio a Deus, que as nossas lágrimas não estão longe dos olhos de Deus, que os dramas que você está passando, Deus sabe o que é, e Ele se importa com você. Quando ele está passando uma crise na vida, o primeiro sentimento que pode brotar é esse: parece que Deus se esqueceu de mim. Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus está atento à minha situação? Deus é compassivo, Ele padece com. Deus é misericordioso, Ele lança o coração dele na nossa miséria. E Deus é justo, Ele não permite que você seja provado além daquilo que você consegue suportar. Mas há algo que me encanta no versículo 6. Notem vocês que no verso 4, no verso 3, ele vai dizer que ele caiu. Mas no verso 6, ele vai usar outra expressão: achava-me prostrado. Qual a diferença entre cair e estar prostrado? Quando você está assistindo uma luta de boxe, por exemplo, às vezes os dois lutadores estão no ringue, e num dado momento um dá um tranco no outro, um sopapo no outro, ele vai à lona, mas ele se recompõe, ele fica de pé de novo, ele continua a luta, e às vezes ele muda o placar, ele reverte a situação, ele ganha a luta. Mas quando alguém está numa luta e vai para a lona e está prostrado, o que significa isso? Acabou a luta, está derrotado, não dá mais para continuar, agora jogou a toalha. O que você percebe é que esse homem, na linguagem dele, já tinha jogado a toalha. Eu estava prostrado, nocauteado, não tem para onde ir mais, eu não vejo mais saída. Eu quero dizer para você que se você está nocauteado pelas lutas da vida, o Deus da restauração está aqui hoje.
para botar você de pé outra vez, para restaurar você de novo, para lhe dar uma segunda chance, para lhe dar uma nova oportunidade, para escrever um novo capítulo na sua história, para refazer a sua história, para restaurar a sua vida. É isso que ele está dizendo, meus amados. Achava-me prostrado e ele me salvou. E ele me salvou. Mas há um outro ponto que eu quero levantar nesse salmo, que para mim é da mais alta importância, é aquele que é o texto base da nossa liturgia, do versículo 7. Nós chamamos isso na língua portuguesa, versículo 7, de um solilóquio. Solilóquio é uma conversa que você tem com você mesmo. Não é porque você ficou meio ruinzinho da cabeça, não. Tem hora que você precisa falar com você mesmo. Tem hora que você não tem que falar para fora, você tem que falar para dentro. Tem hora que você tem que pegar a sua alma pelo colarinho e dar uma balançada nela. Tem hora que você tem que ser duro, não é com as pessoas não, é com você mesmo. Isso é uma conversa no espelho. E ele está dizendo assim para a sua alma: volta, minha alma, ao teu sossego. Pois o Senhor tem sido generoso para contigo. O que está acontecendo aqui? Eu acho que esse versículo para mim é um dos manuais mais excelentes de psicologia humana. Porque nós aqui, pela graça de Deus, se não todos nós, a maioria de nós aqui, já teve uma experiência com Jesus. Já nasceu de novo. E gente que tem o nome no livro da vida. Tem o Espírito Santo. Convenhamos. Você é crente. Alguma vez você ficou assim, perturbado? Desassossegado? Ou só acontece isso comigo? Aí está falando assim para mim: minha alma, ó, volta ao teu sossego. Por que você está assim? Por que você está nesse pânico todo, essa angústia toda, esse desespero todo? Você está desassossegada por quê? O Senhor já foi generoso contigo. Calma, sossega, volta ao teu sossego, aproprie-se das promessas. Sabe o que Deus já fez por você? Sabe que os seus pecados já estão perdoados? Sabe que você já foi justificado? Sabe que nenhuma condenação há mais para você que está em Cristo Jesus? Saiba que o seu nome está escrito no livro da vida. Saiba que você já está selado com o Espírito Santo da promessa. Saiba que Deus nunca vai desamparar você. Saiba que ainda que todos te abandonem, Deus jamais vai abandonar você. Tome posse disso, creia nisso, volta ao teu sossego. Quem está precisando bater um papo consigo mesmo aqui? Hoje eu estou precisando, a audiência com ninguém, né? Eu preciso sentar lá no meu quarto, quietinho. Senhor, agora eu vou conversar comigo mesmo. Volta, minha alma, ao teu sossego. Agora, depois que ele faz isso, ele vai trazer aqui para nós o testemunho de uma tríplice libertação que ele recebeu de Deus. Olha o versículo 8 comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. São 3 livramentos aqui. Primeiro, o livramento espiritual. Livraste da morte a minha alma. Se você entrou aqui hoje e ainda não tinha convicção de que seus pecados estão perdoados, hoje você pode sair daqui com a sua alma liberta. Você pode sair daqui perdoado. Você pode sair daqui hoje tomando posse da salvação da vida eterna. A segunda libertação é libertação emocional. Livraste das lágrimas dos meus olhos. Preste atenção nisso. Deus não apenas consola você, Deus estanca a causa do seu choro. Porque não basta apenas você parar de chorar agora. Se você não estancar a hemorragia,
que está provocando esse choro? O que é que está fazendo você chorar? Quais são as causas das suas lágrimas? Está na hora de fechar essa torneira, e Deus pode fazer isso, e enxugar suas lágrimas, e livrar seus olhos das lágrimas. Hoje você pode sair daqui saltando de alegria, porque não há maior alegria do que esta, de você estar na verdade, de você saber que o seu nome está escrito no livro da vida, de saber que não tem condenação sobre a sua cabeça mais. Mas esse homem relata uma terceira libertação no versículo 8, é a libertação moral. Da queda livraste os meus pés. E meus amados irmãos, nenhum de nós aqui nesse auditório, nenhuma pessoa que está nos assistindo, é suficientemente forte espiritualmente para estufar o peito e dizer: esse pecado eu não cometo. Quando Pedro, do alto da sua arrogância, disse para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Ele negou Jesus. Somos frágeis. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Hoje, tratando do Salmo 73 de manhã, nós lemos isso: é Deus quem nos segura pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho e nos recebe na glória. Quem nos dá segurança é Ele, quem segura firme a nossa mão é Ele. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, inabaláveis para sempre. Bendito seja Deus. Mas agora, amados, notem comigo que ele vai descrever a sua perturbação íntima nos versos 10 e 11, e vai dizer o seguinte: eu criei ainda que disse, estive sobre modo aflito, eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. E ele vai começar a mostrar aqui então a sua grande aflição e a sua grande perturbação, para em seguida, depois de relembrar essas coisas do passado, trazer à sua memória a pergunta da gratidão, no versículo 12: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que você pode dar para Deus? O que Deus espera de você? Que pergunta incrível! Que darei ao Senhor? Quem tem recebido benefícios de Deus aqui nesse auditório? Que benefícios são esses? Deus tem dado a você a vida, a respiração, tudo mais. Nele vivemos, nos movemos, existimos, temos uma casa para morar, temos pão sobre a nossa mesa, temos cama para dormir, temos roupa para vestir, temos uma família, temos um lar, temos uma igreja, temos amigos, temos irmãos, temos trabalho, temos prosperidade, temos saúde, temos olhos para ver, temos ouvidos para ouvir, temos boca para falar, temos mãos para trabalhar, temos pernas para andar, temos um coração que bate 100.000 vezes por dia, temos a vida eterna, temos o nome no livro da vida, temos o Espírito Santo habitando em nós, somos a menina dos olhos de Deus, somos a herança de Deus, somos a delícia de Deus, temos tudo em Deus, temos Cristo como a nossa herança. Quantos benefícios que darei ao Senhor? E esse homem vai mostrar agora a sua confiança inabalável. Notem comigo nos versos 15 e 16, e eu acho isso impressionante, porque quando ele fala em dar, ele percebe que ele só consegue receber de Deus, porque Deus tem tudo, Deus é tudo, Deus não precisa, Ele é autossuficiente, feliz em si mesmo, mas ele diz assim: eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, eu cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Mas aí vamos ao verso 15, que é a sua confiança inabalável. Você pode ler o verso 15 comigo?
Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu sempre entendi esse versículo como se fosse assim: Deus fica feliz quando um crente morre. Aí fui examinar um pouquinho melhor, dar uma olhada um pouquinho mais profundamente nesse texto, e me parece que não é a interpretação que os estudiosos têm dado ao longo dos séculos. A ideia de que é preciosa não é que Deus, quando um crente morre, fica feliz lá no céu, não. A ideia de preciosa é que a morte dos santos tem peso para Deus, não é uma coisa fútil para Deus, sem valor para Deus. É que você é importante para Deus. Isso é precioso, não é uma coisa comum, qualquer. Em outras palavras, eu na minha realidade, pastor Ival, há muitos anos, tinha um colega pastor que gostava de fazer do funeral uma festa, e aquilo me constrangia, porque passava até a ideia que a família não podia chorar. E aí você vai para a Bíblia e você não encontra isso na Bíblia, não é verdade? Todo funeral na Bíblia tem o quê? Tem choro, no Velho Testamento e no Novo também. Então não é que quando um crente morre, vamos fazer festa porque o crente morreu. Aqui tem peso. O próprio Deus entende isso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ele está olhando para o futuro. Está dizendo o seguinte: olha, para Deus, a minha morte faz muito sentido. Eu tenho valor para Ele. A minha vida tem significado para Ele. Mas agora ele volta os seus olhos para o passado e diz: o meu passado está resolvido. Olha o verso 16, por gentileza. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as minhas cadeias. Veja que isso está no passado, ou seja, o passado dele está resolvido, ele é livre, ele é liberto, ele é salvo, ele é perdoado. Se ele é salvo, ele é liberto, ele é perdoado. Se o passado dele está resolvido, então tem segurança no futuro. Isso é uma bênção, meus irmãos, porque as pessoas que têm medo da morte, é porque o passado delas não está resolvido. Se o seu passado não está resolvido, e não se resolve o passado com terapias, com técnicas de psicologia moderna, nem mesmo com a introjeção para dentro das cavernas da sua alma, você resolve o seu passado, colocando o seu passado sob o sangue do Cordeiro. Ele perdoou os meus pecados, Ele quebrou as minhas cadeias, eu sou livre em Cristo Jesus. Mas me permita concluir. Esse homem agora vai tomar algumas decisões na vida, e a primeira decisão que ele vai tomar, está aí no versículo 9, veja comigo, ele diz assim: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Meus irmãos, quem é de Deus tem que ter compromisso com Deus, não dá para dizer eu estou salvo, estou perdoado, meu nome está no livro da vida, e eu estou vivendo a vida na galega, na banguela, no ponto morto, vou deixar a vida me levar. Ele assume um compromisso de andar com Deus, na presença de Deus. Segundo compromisso que ela assume, versículo 13, ele diz: eu tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Eu vou reconhecer que Deus é o meu Senhor, e vou orar, vou invocar, vou andar com Ele. Quarto compromisso que ele assume o compromisso de oferecer sacrifícios e ações de graças, o versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios e ações de graças, ou seja, eu não vou ser um crente murmurador, eu vou ser um crente com gratidão no meu coração. Quinto lugar, versículos 14, 18, 19, eu vou cumprir os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. A Bíblia não obriga você a fazer voto, mas se você fizer, você precisa cumprir. Deus não gosta e nem se agrada de voto de tolos. Mas veja mais,
Que compromisso ele assume? Versículo 1, e eu termino aqui. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Aqui está para mim a base da vida cristã. Eu amo o Senhor. Foi a pergunta que Jesus fez para Pedro: você me ama, Pedro? Se você me ama, nós vamos recomeçar. Se você me ama, é possível começar tudo de novo. Um tempo de restauração. Quem ama, declara que ama. Quem ama tem tempo para a pessoa amada. Quem ama, procura agradar a pessoa amada. Esse é um compromisso que você e eu podemos assumir nesta tarde. Eu amo o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Você e eu talvez sejamos um Ezequias, que tem lutas por fora e por dentro, que em dados momentos da vida chega a ponto de cair de tristeza. Há momentos na vida que você se sente nocauteado, mas Deus entra na nossa história com providência, e restaura a nossa sorte, e salva a nossa vida, enxuga as nossas lágrimas, apruma os nossos pés, nos faz caminhar altaneiramente, para que você, ao olhar para o passado, saiba que as cadeias foram quebradas. Olhar para frente, você não tem medo da morte, porque a sua morte tem valor para Deus, e você é servo de Deus, que ama a Deus. Vamos ficar em pé, e vamos orar. Quem hoje precisa de uma intervenção de Deus na sua vida? Levante a sua mão. Senhor, nós estamos na tua casa, na tua presença, com o nosso coração aberto, franqueado. Abrimos, Senhor, o mapa da nossa vida, e reconhecemos que o que aconteceu no passado também tem acontecido no presente, e como Ezequias também enfrentamos lutas, situações difíceis, que nós não temos poder para resolver, nós não sabemos resolver, nós não temos ferramentas suficientes para resolver. Há momentos, Senhor, que nós lidamos com problemas de enfermidade, que o melhor da medicina de São Paulo ou do mundo não tem uma resposta, não tem uma solução. Há momentos, Senhor, em que nos sentimos assim, nocauteados pela vida, abalados, perturbados, mas hoje queremos declarar que quando invocamos ao Senhor, descobrimos que Tu és compassivo e misericordioso, que Tu és justo, que Tu estás vendo a situação que estamos vivendo, e que ainda, meu Deus, que a situação seja totalmente fora do nosso controle, Tu és poderoso para reverter esse quadro, e trazer salvação para a nossa alma, consolo para os nossos olhos, firmeza para os nossos pés. Bendito é o Teu nome, Senhor. E eu te peço nesta tarde que Tu visites cada coração aqui, aquele que entrou aqui hoje triste, que o Teu Espírito traga vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Aquele que entrou aqui, meu Deus, enfermo, talvez com um diagnóstico sombrio sobre a sua saúde, que haja cura nesta tarde para a glória do Teu nome. Que aquele que entrou aqui, meu Deus, com um problema pessoal, familiar, insolúvel, que nesta tarde, Senhor, haja um milagre da Tua mão poderosa nesta vida. Que aquele que entrou aqui, Senhor, ainda sem conhecer-Te como Deus vive pessoal, que estas tardes sejam uma tarde de salvação. Ah, meu Deus, Tu és o mesmo Deus de Ezequias, que ouviu a sua oração, que viu as suas lágrimas, que o curou, que o libertou. Faça o mesmo, Senhor, ainda hoje, para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia,
Amém. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas. O profeta Jonas fica entre Obadias e Miqueias. Uma grande ajuda, né? Uma grande ajuda. Profeta Jonas, capítulo 4. Esse texto diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre um homem brigado com Deus. Um homem brigado com Deus. O profeta Jonas é o primeiro missionário, literalmente falando, transcultural. O projeto de Deus não era apenas alcançar a nação de Israel, mas através da nação de Israel, alcançar as nações do mundo. E Jonas recebe a missão de pregar, não nas fronteiras, dos limites das fronteiras de Israel, dentro dos seus limites, mas ir pregar na cidade que era a capital da maior potência militar e econômica do mundo da época, a cidade de Nínive, capital da Assíria. Aquele império certamente estava se fortalecendo e era uma ameaça para o mundo, mormente uma ameaça para Israel. E Jonas, dominado pelo seu nacionalismo exacerbado e pela sua teologia fechada, como se Deus amasse apenas o seu povo e odiasse os outros povos, ao receber esta missão de Deus, ele tomou uma decisão.
eu não vou obedecer, eu vou fugir. E não obstante saber que Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo quanto existe, e não obstante saber que ele é servo de Deus e Deus é quem manda, apesar de tudo, ele toma a decisão de fugir, de desobedecer. Mas não dá para entrar numa briga com Deus, numa quebra de braço e prevalecer. Deus manda uma tempestade, e o navio em que Jonas estava, e até dormia no porão do navio, foi severamente atingido pela tempestade. Chegaram à conclusão que Jonas era o responsável pela tragédia, e ele mesmo confessou: sou eu mesmo. E como eu não estou disposto a obedecer, e como eu estou pronto a morrer, mas não obedecer, me joga no mar, porque a tempestade vai acalmar. Assim fizeram. Jonas pensou que era o fim, mas não. Deus escala um peixe, um grande peixe, para engolir Jonas. E Jonas então tem a oportunidade de ser o primeiro homem a viajar de submarino na história. E eu imagino que não deve ter sido fácil para ele conviver com as úlceras daquele grande peixe, e o cheiro não era certamente tão agradável. E esse peixe navega da região perto de Jope até a cidade de Nínive, e deposita Jonas lá na praia, para não dizer que vomitou Jonas. Um homem em desobediência dá indigestão até em peixe. Um crente na rota de fuga de Deus é motivo de tempestade. E ele chega lá, e diz a Bíblia que ele percorre a cidade e prega com uma mensagem única e curta, não trazendo nenhuma nesga de esperança, apenas palavras de juízo. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. E eu não tinha nem vergonha, pastor, de repetir o sermão, e repetir o sermão, e repetir o sermão, e tornar a repetir o sermão. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. E pregou só isso. E esperava que Nínive, de fato, fosse subvertida. Para surpresa dele, do rei às crianças, dos homens às mulheres, dos ricos aos pobres, todos se arrependeram. Todos foram convertidos. E ele ficou muito desgostoso. Muito desgostoso. E então, Deus se aproxima dele e pergunta: é razoável a tua ira? E ele não respondeu nada. Ele foi para o lado oriental da cidade, como que num mirante, talvez, e ficou pensando: dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Ele pensou que Deus podia mudar de ideia, pensou que o povo retrocedesse. E então Deus faz levantar uma planta, trouxe sombra, e ele ficou tão feliz com a sombra. No outro dia Deus mandou um verme, cortou a planta, o sol bateu, calor demais, e ele ficou aborrecido de novo, porque a planta secou. E Deus disse: é razoável a tua ira? É razoável até a morte. Eu quero morrer, não quero viver não. E Deus disse: rapaz, mas você está aborrecido porque uma planta que você não plantou, você não trabalhou, que nasceu ontem, que secou hoje, você está aborrecido por causa disso? E não terei eu compaixão da cidade de Nínive, que tem 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, tantos animais? Então, é sobre isso que vamos tratar. Um homem brigado com Deus. No primeiro capítulo, Jonas provoca uma tempestade. No segundo capítulo, Jonas vive uma tempestade. No terceiro capítulo, Jonas prega uma tempestade. No quarto capítulo, Jonas é a própria tempestade. O escritor vai da compaixão de Deus pela cidade de Nínive à ira acesa de Jonas. Já que os ninivitas não morreram, Jonas quer morrer.
No capítulo 1, Jonas é o filho pródigo, que quer fugir para um país distante. Mas no capítulo 4, Jonas é o filho mais velho, ou o irmão mais velho da parábola, crítico, egoísta, irado. O livro de Jonas termina com a conversão dos ninivitas e com a rebelião de Jonas. Então aqui já na introdução há 3 perigos a evitar. Primeiro, o perigo de pregar aos outros e não usufruir o poder da mensagem. Eu prego a mensagem que transforma pessoas, mas eu mesmo que estou pregando não sou transformado por essa mensagem. É um grande risco. Segundo risco, é o risco de cansar-se na obra e cansar-se da obra. É um obreiro que faz a obra por obrigação, mas não tem prazer nenhum, não tem deleite nenhum em estar fazendo a obra. Terceiro perigo, fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra. Ele está irado contra Deus. Então vamos às lições. Primeira lição do texto: Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Veja comigo, por gentileza, o versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com isso o quê? O que é que levou Jonas a ficar extremamente irado? É o texto anterior. Veja você que no capítulo 3, versículo 10, está escrito: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Quando Jonas viu que a cidade de Nínive, perversa, sanguinária, truculenta, a capital de um império expansionista, guerreiro, que massacrava as nações, quando Jonas viu que essa população está convertida, e que Deus, em vez de aplicar o juízo, subversão em 40 dias, tem misericórdia, perdoa os pecados, salva aquele povo, ele, Jonas, ficou extremamente irado. Em outras palavras, enquanto Deus se afasta da ira, Jonas se entrega à ira. Agora, a pergunta é: o que deixou Jonas irado? O que deixou Jonas irado? Primeiro foi a conversão dos ninivitas. Por que razão? Primeiro por xenofobia. Ele era um cara xenofóbico. Ele ama os iguais, mas odeia os diferentes. Ele ama o seu povo, mas odeia os outros povos. Por que Jonas está irado? Por causa do seu nacionalismo exacerbado. Deus nos ama, que os outros pereçam. Por que ele está irado? Por causa da compaixão de Deus. Ele não pode entender que Deus é capaz de amar os seus inimigos. Ele quer Deus do seu lado. Ele quer Deus para ele. Ele quer Deus para o seu povo. Ele quer Deus para a sua nação. Tem gente que só consegue amar os iguais, só consegue amar os membros da sua igreja, ou só consegue amar os membros da sua denominação, só consegue amar aqueles que fazem parte do seu grupo, do seu time, do seu staff, mas odeia os outros. É por isso que ele está irado. Jonas está irado com Deus, porque Deus é bom. Bom, segundo lugar, segunda lição: Jonas, um homem que ora, não para buscar a Deus, mas para reclamar de Deus. Vocês se lembram que no capítulo 1, ele não ora. Ele sai da sua terra, ele desce até Jope, ele compra uma passagem, ele entra no navio, ele desce ao porão do navio, ele dorme, ele é acordado, os marinheiros estão desesperados, invocando os seus deuses, perguntam: você não vai invocar o seu Deus? Quem é você? De onde você veio? O que é que você faz na vida? Ele não ora.
Lá no ventre do peixe, ele ora, e até fica feliz porque Deus o livra. Mas agora ele está orando, não porque ele está buscando socorro para si, não, ele está orando agora para reclamar de Deus. E por que reclama de Deus? Confira comigo, por gentileza, o versículo 2, leia toda a igreja comigo o verso 2, vamos ler. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Nós gostamos demais desse versículo, quando isso é endereçado a nós, mas ficamos muito aborrecidos, como Jonas, quando Deus resolve ser tudo isso aqui, para aqueles que nós achamos que são os nossos inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é capaz de amar gente que você não gosta. Deus é capaz de abençoar gente que você quer ver morrendo. Isso desgostou muito Jonas. Ele elenca aqui 5 motivos para estar irado com Deus: a clemência de Deus, a misericórdia de Deus, Deus ser tardio em irar-se, Deus ser grande em benignidade e Deus se arrepender do mal. Só para explicar uma coisa aqui, quando a Bíblia diz Deus se arrepender do mal, não é que o arrependimento de Deus é igual ao nosso, não. Deus não se arrepende porque cometeu um erro e agora quer reparar o erro, está arrependido, não. A linguagem é antropopática, em outras palavras, é atribuir a Deus um sentimento humano. Então, por exemplo, Deus diz: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Se Nínive não se arrependesse, dentro de 40 dias Nínive seria subvertida. Mas uma vez que Nínive se arrependeu, o juízo que seria derramado sobre ela não é derramado mais, é suspenso. Por quê? Porque o arrependimento agora veio. Então essa mudança de não aplicar o juízo e oferecer misericórdia, a Bíblia usa esse termo de arrependimento de Deus. Deus está chamando você ao arrependimento. Se não tiver arrependimento, tem juízo. Mas se houver arrependimento, o juízo não vem. Vem a misericórdia, vem a graça, vem o perdão, vem a salvação de Deus. Terceiro ponto: Jonas, um homem que quer morrer porque os outros querem viver. Confira o verso 3 comigo, vamos juntos, toda a igreja. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha que coisa interessante. Os ninivitas todos ouvem a mensagem, atendem a mensagem, não querem morrer, querem viver. E aí o Jonas quer morrer porque os outros querem viver. O que eu acho tão curioso é que Jonas está triste por aquilo que alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Esse é o prazer de Deus. A Bíblia diz mais que há júbilo diante dos anjos de Deus lá no céu por um pecador que se arrepende. Aqui tem uma cidade inteira convertida, 120 mil pessoas. Isso alegra o coração de Deus. Isso traz festa diante dos anjos de Deus lá no céu. E o pregador está triste, aborrecido. Enquanto o profeta Elias queria morrer porque achou que ninguém estava ouvindo a sua mensagem, o Jonas quer morrer porque todos ouviram a sua mensagem. Aliás, é tão curioso isso, irmãos, porque não consta a história de nenhum pregador que tivesse o sucesso de Jonas. Nenhum pregador. E o sermão dele foi medíocre. E o pregador estava com raiva. O que é curioso é o seguinte, que Deus é capaz de usar você e a mim, não por nossa causa, mas apesar de nós.
Quando Deus quer fazer, faz. O Saulo de Tarso, o maior inimigo da igreja, não estava num culto, estava ouvindo uma mensagem evangelística. Ele não estava no templo, nem numa sinagoga. Ele não estava escutando um hino inspiracional. Ele estava com raiva. E Jesus converteu o camarada, mesmo com raiva. Então Deus faz, apesar de nós. Quais são as razões pelas quais Jonas está querendo morrer? Primeiramente, eu acho que ele está querendo morrer por causa da sua própria reputação. Porque na convicção dele era essa: dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Qual era o sucesso de Jonas? Dentro de 40 dias Nínive perecer, como Sodoma e Gomorra pereceram. Aí era o sucesso dele. Aí ele é um cara de palavra. O que ele fala acontece. Não brinca comigo não, porque se eu abrir a boca a coisa vai acontecer. Aí de repente ele está desacreditado. A graça de Deus é maior que o pecado. Nínive se converte e ele fica muito aborrecido. Onde fica a minha reputação? Não aconteceu, nenhuma pessoa pereceu. Ele está irado por causa do seu nacionalismo idolátrico. Seu amor por Israel era maior do que seu amor pelo próprio Deus. Quarta lição do texto: Jonas, um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Olha comigo, por favor, o versículo 4 e 5. Leia comigo, por gentileza, 4 e 5. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Veja você que Deus confronta o Jonas. É razoável essa ira sua, porque eu sou bom? É razoável? Ele não respondeu. Ele se calou. Ele saiu, foi para o lado do oriente. E eu fico imaginando um mirante que dava para olhar para a cidade. Todo dia ele pensa: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Essa cidade vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo e vai pegar fogo. Ele não muda. Ele obedece à força. Ele não muda, mas espera: Deus vai mudar. Daqui a pouquinho Deus muda. Daqui a pouquinho vem chumbo grosso. Daqui a pouquinho o fogo cai do céu. Daqui a pouquinho esses ninivitas vão todos perecerem. Ele está esperando que Deus mude. Ele não muda. Ele é imutável na sua rebelião. Mas Deus é imutável em sua bondade. Bendito seja Deus, porque este é o nosso Deus. Quinta lição: Jonas, um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas se alegra quando ele é abençoado. Dê uma olhadinha nos versos 6 a 8 comigo, toda a igreja comigo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Bom, qual foi a única vez no texto que Jonas está alegre? Quando ele é abençoado. Quando vê um conforto no calor escaldante. Uma planta que misteriosamente nasceu, cresceu num dia só. Isso já tem um milagre de Deus aí. E Deus está agindo interessantemente no texto o tempo todo.
É Deus que está agindo, é Deus quem chama Jonas, é Deus que envia a tempestade, é Deus que envia o grande peixe, é Deus que faz a planta crescer, é Deus que envia o verme para cortar a planta. Deus está agindo o tempo todo. E o Jonas está entendendo que isso é uma bênção para ele, porque eu vou aguardar se dá pega fogo na sombra. O outro vai arder, eu estou com ar refrigerado. Ele está muito feliz com isso. Uma planta que traz conforto para ele. Mas Deus manda um verme. E sabe, meus irmãos, quando Deus manda, o sol para. Quando Deus manda, as estrelas aparecem. Quando Deus manda, o vento se acalma. Quando Deus manda, o mar se aquieta. Quando Deus manda, uma mula profetiza. Quando Deus manda, um verme escuta a voz de Deus e obedece. A voz de Deus é poderosa. Então, depois que a planta secou, Deus mandou um vento, que é conhecido lá no Oriente como siroco, o vento quente do deserto. Esse siroco é tão violento que os pássaros se escondem, as manadas se abrigam, os viajantes se apressam, desfalece mesmo a pessoa. E agora Jonas está muito aborrecido, porque a destruição não vem sobre Nínive, a destruição vem sobre a planta que trazia conforto para Jonas. Claro que Deus está lidando com o profeta, está tratando com o profeta, está querendo ensinar o profeta precisa abrir os olhos, mas ele não muda. Ele fica muito feliz quando ele é abençoado, mas ele fica muito irritado quando os inimigos dele, que ele considera como inimigos, são abençoados. Egoísta, narcisista. Sexta lição: Jonas, um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Leia comigo agora, por favor, versos 9 e 10, junto comigo, por favor. Então, perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? O texto mostra que Jonas está irado e falou graficamente: eu quero morrer. E ele está dizendo: eu estou irado até a morte. Pensa numa ira, pensa num cara brabo. Ele está não só querendo morrer, não, ele está querendo morrer irado. E o que eu acho curioso é que os gentios se arrependem, os marinheiros, os ninivitas. Jonas se endurece. Jonas dá mais valor a coisas do que a pessoas, mais valor a uma planta do que 120 mil pessoas. Talvez seja essa uma das razões da inversão de valores na nossa sociedade, que ama mais coisas, mais objetos, mais carro, mais planta, mais casa, mais apartamento, mais dinheiro no banco, mais ações na bolsa, do que a pessoas. Nós estamos vivendo e vendo nações invadindo outras nações, declarando guerra, matando pessoas por causa de coisas. Esse é o sentimento de Jonas, onde gente não tem valor, mas coisas têm muito valor. Se for para alcançar coisas, eu mato, eu sacrifico, eu detono, eu destruo. Você precisa amar o que Deus ama. Deus ama a gente. Deus amou você, Deus amou a mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Finalmente, sétima e última lição: Jonas, o homem que conhece o amor universal de Deus pelos povos, mas não se dispõe a proclamar esse amor com alegria. Versículo 11, toda a igreja comigo. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas,
que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, também muitos animais. Alguns estudiosos querem pensar que os 120 mil eram apenas de crianças, mas a maioria dos comentaristas bíblicos entendem que não, que era uma cidade de mais de 120 mil habitantes, onde a depravação moral, a violência, o pecado, a iniquidade, roubou de tal maneira o discernimento moral e espiritual do povo, que eles não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. E Deus revela o seu amor por essa cidade. É impressionante isso. Deus amar gente tão má, Deus amar gente tão iníqua, Deus amar gente tão violenta, Deus amar gente que merecia perecer. E Deus já tinha dito: clama, porque os pecados da cidade subiram até mim aos céus. O pecado de São Paulo chega diante de Deus no céu. Mas Deus ama São Paulo, Deus ama você, Deus ama mim, Deus ama as cidades, Deus ama os povos, Deus ama as nações, Deus ama os pecadores mais terríveis. E o que é curioso, irmãos, eu concluo aqui, é que Deus faz uma pergunta. O texto termina com uma pergunta: você se desgostou a ponto de querer morrer por causa de uma planta, e eu estou voltando meu amor para uma cidade, tem mais de 120 mil pessoas, e eu não hei de ter compaixão, Jonas? E o texto termina abruptamente, sem resposta de Jonas, porque Jonas já não importa mais. O Jonas vive dentro de nós. O coração de Jonas bate em nosso peito. Nós moramos debaixo da pele de Jonas. O sangue de Jonas corre em nossas veias. Nós somos Jonas. A resposta é com você, é comigo. O que vamos fazer? Continuar brigados com Deus? Endurecidos? Iracundos? Amando apenas a nós mesmos? Buscando apenas o bem de nós mesmos? Ou nós vamos abrir o campo da visão e entender que Deus ama a todos, e que Deus nos envia a todos, a levar a esperança do Evangelho a todos, e agradar-nos de ver os corações mais duros, mais rebeldes, mais recalcitrantes, se rendendo a Deus, arrependidos, no pó e na cinza, para encontrar de Deus o favor, a graça, a misericórdia e a salvação. Que você e eu hoje possamos nos alegrar com aquilo que alegra o coração de Deus. Que Deus nos abençoe.